Hoje vamos comentar os erros mais comuns cometidos na estruturação do texto na prova de redação do Enem 2020, para que você não os cometa quando fizer a sua prova. Eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. Antes de comentarmos esses erros, eu quero mais uma vez ressaltar um aspecto muito importante. A prova do Enem é avaliada a partir de 5 competências que nós já abordamos num outro vídeo. Cada competência dessa vale 200 pontos. São 5, 200, 1000 pontos. Então, nós devemos ter muito cuidado com cada competência, porque vamos perder pontos se não cumprirmos a competência conforme recomendado. Vamos começar pela última competência, que é a proposta de intervenção que o candidato precisa fazer na conclusão do seu texto. Primeiro erro: faz-se muita confusão e a proposta de intervenção fica prejudicada. Como é que podemos resolver essa questão? Precisamos responder 3 perguntas bem objetivas: quem, como e onde. Se você fizer a proposta de intervenção dizendo quem vai fazer, como vai fazer e onde isso vai acontecer, você consegue estruturar essa proposta de intervenção de uma forma mais clara. Siga essa instrução que seguramente você vai conseguir fazer a sua proposta de intervenção. Segundo erro muito comum: fuga ao tema. Vejam que a proposta de redação da prova do Enem leva em conta alguns elementos: uma proposta de tema e 3 textos de apoio. Então você precisa ler com atenção todo esse material para entender bem qual é a proposta da redação. Porque vejam, por exemplo, se você tiver um tema como combate à crise hídrica e no seu texto você fizer referência a questões geográficas, a questões da captação de água, algo muito interessante em relação a todos esses aspectos, mas esquecer de dizer como é que se combate e se previne a questão da escassez de água, você não cumpriu a proposta de redação, apesar de ter feito uma exposição belíssima em relação a todos os outros itens. E isso vai tirar ponto da sua redação. Portanto, precisa ficar muito atento à questão da fuga ao tema. Outra coisa é você se perder, que é muito comum também. E aí, como se diz na gíria, viaja na maionese e vai embora. E a nota também vai embora. O terceiro erro comum nessas provas é a questão da ambiguidade. Nós temos que ter muito cuidado, porque em determinadas circunstâncias usamos expressões ou palavras que não definem bem a que nós nos estamos referindo. E isso causa dúvida, confusão. Portanto, devemos ter muito cuidado com determinadas palavras e expressões. Vamos ver um exemplo para que fique a coisa mais clara. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. De quem era o carro? De Pedro ou da mãe de Pedro? Como é que nós resolvemos essa situação? A mãe de Pedro entrou na garagem com o carro dela. Pronto, acabou. Definiu bem o que é de quem. Essa questão de ambiguidade com os pronomes possessivos é muito comum. Nós devemos ter muito cuidado com os pronomes possessivos, porque eles causam isso. Eles não definem bem, como nesse exemplo que eu dei. Vamos a outro exemplo. A mãe pegou o filho correndo na rua. Quem corria? A mãe ou o filho? Então, como resolver? A mãe pegou o filho que corria na rua. Pronto, resolveu. Quarto erro muito comum: desorganização do raciocínio. Nós sabemos que a dissertação argumentativa ela tem 3 blocos bem definidos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Precisamos planejar bem o texto antes de começar a escrevê-lo, considerando esses 3 blocos. O que vamos colocar em cada bloco desse? O planejamento deve partir da definição do objetivo que temos com aquele texto.
Se nós fizermos isso, vamos minimizar muito essa questão da desorganização, porque o objetivo será nosso guia mestre. Quando nós estivermos escrevendo, vamos ver qual é o objetivo que eu defini, então vamos escrever. Antes de começar a escrever, precisamos definir bem o que vai na introdução, o que vai no desenvolvimento, o que vai na conclusão. Quinto erro muito comum. Se você escreve períodos longos, você vai incorrer em erros de estruturação. Um período que tenha mais de 25 palavras já é considerado muito longo. E a possibilidade de você errar concordância, você se perder no raciocínio é muito grande. Porque você vai começar a intercalar expressões, intercalar frases e termina fazendo períodos compostos por subordinação sem ter a oração principal. Isso é muito comum. Vai agregando orações subordinadas e esquece da principal. Qual o efeito disso? O parágrafo fica sem sentido, porque são várias frases soltas. Sexto erro, generalizar e terceirizar problemas. Vejam só, existem palavras que nós devemos evitar ao escrever, porque elas caracterizam essa generalização. Palavras como nunca, sempre, jamais, são palavras que levam a essa ideia de generalização. Outra coisa na proposta de intervenção é não ser preciso, objetivo. Dá a ideia de que está terceirizando o problema. Quer dizer, nós não estamos propondo uma solução efetiva. Digamos, o governo tem que resolver. Então nós temos que ser precisos. Sétimo erro, e este é um erro gravíssimo. A redação, ela tem que ter um caráter de impessoalidade. E como é que nós conseguimos isso? Usando o verbo na terceira pessoa do singular. Essa é a forma. Devemos ter muito cuidado. Devemos evitar eu acho, eu penso. Ela tem que ser feita na terceira pessoa justamente para dar esse caráter de impessoalidade, caráter de isenção. E por último, o oitavo erro, a falta de progressão textual. Nós já falamos um pouco sobre isso durante este vídeo. Como que nós evitamos essa falta de progressão textual? Planejando bem o texto. Antes de escrever, saber o que nós vamos escrever em cada bloco daquele. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Se nós fizermos isso, seguramente o nosso texto vai ter fluidez. Para que isso seja possível, nós precisamos, mais uma vez, lembrar daquela dica que eu já falei em alguns outros vídeos. Usem os conectivos, usem as conjunções adequadamente para dar essa fluidez, para fazer a ligação entre frases, entre parágrafos, né, entre períodos, para que o seu texto seja lido com mais facilidade. Hoje vimos os erros mais comuns cometidos na estruturação do texto na prova de redação do Enem 2020, para que você não os cometa em sua prova. Se você gostou deste vídeo, curta-o, compartilhe-o com os amigos, inscreva-se no nosso canal e bons textos!